Olá, crianças! Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos trabalhar os fenômenos naturais, físicos ou químicos. E para iniciarmos, eu irei falar para vocês o que é fenômeno. Então, crianças, fenômeno é toda e qualquer transformação que ocorre com a matéria. Qualquer modificação que houver com a matéria, nós damos o nome de fenômeno. Os fenômenos, eles podem ser de dois tipos, naturais e não naturais. E agora nós iremos ver qual a diferença entre eles. Os naturais são aqueles que acontecem naturalmente, como o próprio nome diz, que ocorrem na natureza ou por causa dela. É o caso, por exemplo, crianças, das chuvas, dos ventos, dos relâmpagos, dos trovões. Então, estes são fenômenos naturais porque não houve interferência do ser humano para a realização deles. Eles são próprios da natureza, certo? Já os fenômenos não naturais são aqueles que acontecem por causa da ação humana. Ou seja, nós, seres humanos, somos os responsáveis, somos nós que provocamos. É o caso, por exemplo, do armazenamento da água das chuvas em barragens. Por quê? Porque somos nós, seres humanos, que construímos as barragens para que estas acumulem a água da chuva e a força do movimento dessas águas se transformam em energia elétrica. Então, aí a diferença entre fenômenos naturais e fenômenos não naturais. Os naturais são aqueles em que nós, seres humanos, não ocasionamos, que são próprios da natureza. Já os não naturais são os que são ocasionados a partir da nossa interferência. Ok, crianças? Então, muitos fenômenos naturais e também não naturais, eles podem ser classificados em fenômenos físicos ou químicos, assim como diversos fenômenos em nosso dia a dia. Agora eu quero que vocês prestem atenção para vocês entenderem melhor a diferença entre fenômenos físicos e químicos. Os fenômenos físicos, crianças, são aqueles que modificam a estrutura da matéria, mas sem o surgimento de uma nova substância. É o caso, por exemplo, das chuvas de granizo, por conta da baixa temperatura. O fenômeno físico, ele altera apenas a forma da matéria, como o granizo que a tia terminou de explicar para vocês, né? Que consiste em pedaços de gelo, ou seja, de água no estado sólido. Então, os fenômenos físicos, eles vão haver as transformações, certo? Mas não vai haver o surgimento de uma nova substância, como deu o exemplo aí da chuva. A chuva que possui granizo, o que é granizo? São as pedrinhas de gelo, ou seja, a água no estado sólido. A água mudou apenas de estado, do estado líquido para o estado sólido. Quando essas pedrinhas de granizo caem na terra, alguns segundos depois, ela se transforma novamente em água no estado líquido. Então, ela não alterou a substância, permaneceu sendo água. A diferença é que mudou do estado líquido para o estado sólido e em seguida voltou novamente para o estado líquido. Então, esse é um exemplo de fenômeno físico. Outro exemplo de fenômeno físico é o papel, crianças. Quando você pega uma folha do seu caderno, por exemplo, e rasga ao meio, dividindo em 2 pedaços, não houve nenhuma alteração na substância daquela matéria. Ela permanece sendo uma folha de papel. O que houve foi uma mudança de estado. Ela deixou de ser uma folha inteira, agora é 2 pedaços menores de folha de papel, certo? Mas as substâncias não teve nenhuma alteração. Estes são exemplos de fenômenos físicos. Já os fenômenos químicos são aqueles em que ocorre a formação de novas substâncias. É o caso da ferrugem. O ferro reage aos poucos com o oxigênio, causando a oxidação. Então, o fenômeno químico altera a natureza da matéria, ou seja, altera as suas propriedades, como deu aí o exemplo da ferrugem. Digamos que a gente tem uma cadeira de ferro
E com o passar dos tempos, né, com o passar dos anos, esta cadeira de ferro foi criando ferrugem. Então, aquela ferrugem foi corroendo o ferro, foi consumindo aquele ferro, furou o ferro e transformou aquela matéria em uma nova substância, porque aquele ferro nunca mais voltará a ser o mesmo ferro. Então, aí é um fenômeno químico, porque não voltará a ser novamente um ferro, alterou as substâncias daquela matéria. É o caso também de uma fruta, crianças. Digamos que a mamãe comprou maçãs para o seu lanche, mas por um descuido você deixou uma sem comer, passou despercebido. Então, vários dias depois, você lembrou daquela maçã, foi lá onde você tinha guardado e quando você encontrou, você viu que ela estava apodrecendo, estava já boa parte podre, cheia de mofo. Então, aquele mofo que criou sobre a maçã foi corroendo a maçã, foi comendo, desgastando a maçã, e aquela maçã ela nunca mais voltará a ser uma maçã boa para você degustar, certo? Então, aí é uma transformação química, quando há alteração nas substâncias que formam a matéria. Entenderam, crianças, a diferença entre fenômeno físico e fenômeno químico? O físico é quando há uma modificação, né? Quando há uma alteração da matéria, mas não houve uma mudança de substância. Já o fenômeno químico muda a matéria, né? Muda de estado a matéria e também muda as substâncias. Então, esta era a nossa aula, viu, crianças? Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês. Respondam às atividades propostas e qualquer dúvida procure a tia Carla. Tchau, tchau, crianças!